Dou minha paz, pois que o homem não conhece a verdadeira paz, a que deve redimir e não fazer justiça, a que deve fazer o homem crescer no bem e não se aprimorar para se defender do mal. Dou minha paz porque o homem não entende de verdade o que é a paz, e que a guerra nem sempre é para conquistá-la, e sim para impor mais valores individuais àqueles que não querem nestes valores acreditar ou pregar. Minha paz é verdadeira, é sincera, é eterna. A do homem é impura, pois é baseado no antagonismo, na superação de uma raça sobre outra e nos valores monetários que se consegue quando do adquirir esta paz. Dou a minha paz, porém ela não será compreendida nem aceita por não agradar aos que governam o mundo. Venho para colocar pai contra filho e filha contra mãe, porque embora seja minha missão unicamente de pregar o amor, tenho que muitos são maltratados no seio familiar por não serem aceitos como espíritos em grande evolução, e que no contatar os invisíveis amigos são colocados como doentes mentais, como possuídos pelo maligno ser que não existe em corpo individual. Trago a paz, mas também a discórdia, para que todos que tenham sua missão espiritual realizem a revolução para o crescimento da humanidade, para a sabedoria poder ser desvelada e crescer para a glória de seus próprios espíritos. Aos talentos que foram distribuídos, tenho que cada um deve multiplicar o que lhe foi dado, o que lhe foi colocado como missão kármica ou de evolução. Quanto mais talentos devolverdes ao Senhor, maior será a sua recompensa junto ao Pai. Porém, se nenhum talento a mais arrecadar, o que tens em Dharma lhe será retirado, ficando assim com menos do que tinha. Os talentos não são recompensas, são obrigações, e como tal, têm de ser multiplicados para que demonstre ao Criador que sois merecedor da vida eterna. Não deves, então, ignorar o chamado vocacional de bem-estar à humanidade, que seja uma só pessoa. É caridade que salva em todos os sentidos, muito mais que orar ao Pai, é cuidar de sua prole. Aos apedrejados que injustamente são, digo que sofrem por crer em mim e em meus ensinamentos. Sois contra as leis do mundo por serem estas errôneas desde o início, e o apedrejamento sempre é feito por quem tem mais culpa que a vítima. As ofensas devem ser perdoadas por não entenderem do que se trata. Os ensinamentos que tiver e puder repassar serão então bem-vindos aos ouvidos que se abrem em amor à verdade que é absoluta. E será esta um dia colocada na mesa para a ceia dos que merecerem. Tenha fé que não fazes errado ao duvidar destas verdades, mas procure compreendê-las antes de aceitar estarem erradas. Então verão que elas são o que dizem. Ao ser pregado na cruz, fui condenado pela humanidade que duvidava de minha palavra. Não aceitava minha defesa da vida eterna. Ao contrário dos bens materiais que todos queriam, até hoje sou buscado para trazer o bem-estar físico, deixando de lado o bem-estar espiritual que não está ligado aos bens materiais. Minha crucificação foi prova de que o ser ainda estava longe da sabedoria, e todos quanto me viram e choraram entenderam que tudo seria para o bem da humanidade, para que entendessem que o sacrifício pelo bem espiritual é o mais puro amor a demonstrar ao Pai. O flagelo que muitos passam, sem serem pregados na cruz, é para que entendam
que a vida é mais além de bens a serem guardados e abandonados quando da partida para a tumba. Traição, que para muitos foi a perdição de um homem. O que é a realidade que poucos recusam admitir, o trair as verdades que em seus corações brota, dificuldades que criaram, porém, se dão como vítimas. A traição famosa se deu pela permissão da então vítima, como todos nós fazemos em nossos dias, nos permitindo sermos traídos em nossos planos e depois nos colocando como vítimas de uma situação. Somos então merecedores do flagelo que a cruz proporcionou, o sofrimento que fizemos por merecer e criamos, assim, o derramamento de sangue. Ou o nosso compromisso ainda mais pesado de novos karmas a serem pagos, o de sabotarmos a nós através da traição de nossos compromissos assumidos quando no plano astral. Ao ser acordado durante uma tempestade, me dei conta que o homem não sabe lidar com o que lhe é estranho, que não sabe lidar consigo mesmo e em desespero se entrega como se isto algo resolvesse, se perturba pelo que ainda não está perdido e age de forma que seu corpo se torne doente. Não tem como ponto de apoio a fé em seus instintos mais básicos, o amor ao eterno ser, a crença que nada pode acontecer de ruim a seu corpo se sua mente se mantiver serena e disposta à entrega sem reservas ou sacrifício. Vi então que no desespero muitos se perderam em dúvidas de minhas soluções, e estas o homem ainda não as considera como saída de todos os problemas, até mesmo materiais. Se o sensato homem entender que tudo acontece na perfeição do Criador, até mesmo as agonias, saberá que tudo tem um fim, e o que passou foi um aprendizado que não se repetirá se compreender a lição deste momento. Ao filho pródigo, tenho a dizer que ao se entregar em dúvidas, o ser tem de mergulhar em suas respostas, as mais absurdas, se necessário, para entender da verdade, duvidar do sagrado e procurar respostas para sua compreensão. Somente após muito se indagar e tanto se afastar da divina trilha, deve procurar resolver em si todos os anseios, e na procura das respostas achará então o caminho que levará à verdade divina. E sem mais, por onde sem receio se entregar, diferentemente daquele que sempre em prol do Pai trabalhou, mas não cresceu ao conhecer o submundo em si, que não teve respostas ou as não procurou solucionar. Este não é merecedor dos sabores que só se adquirem nos planos inferiores de nós e de nossas dúvidas do próprio Deus. No ressuscitar do amigo que se foi antes da hora, a compreensão em nós tem de ser avaliada sempre, ser revista e compreendida a cada momento, pois que a todo instante tudo morre e renasce. E neste ato de não existir, se compreende o que o mundo matéria não explica, que somos a verdade em nós, muito mais que a abstrata visão a nos envolver, a nos contaminar de verdades que somos eternos em matéria. Tudo em nós e ao nosso redor muda, morre e nasce a todo tempo, e compreender que é hora de morrer para renascer mais uma vez é prodígio dos que em sábio momento sentem este acontecimento e se regozijam de aprender mais esta divina verdade, de procurar renascer sempre que o momento for preciso. Nas verdades, por mim ditas, a todas assumo, pois que não são minhas, são da eternidade, e esta ninguém modifica. São palavras do Eterno, de Deus, que veio a muito além de mim, estará muito além de mim. Sou reclamante dos erros que todos cometem por
prioridades em crescer espiritualmente, de suas incredulidades a que tem direito, por saber ter o dever de só a certeza ter. E esta lhes demorou a chegar, por serem ateus na existência de Deus Pai. Não condeno aos pecadores de grandes erros, por entender que eles têm de passar por estas provações, por estes desvarios de sua personalidade kármica, serem carrascos de inocentes aos olhos dos mortais, porém terem de ser punidos pelo homem, que deve assumir desta maneira o poder de infringir nas leis de Deus, o de julgar acima das leis de Deus, o de condenar até com a perda da vida, pois mesmo Deus não o faz mais, desde que foi dado o livre-arbítrio, desde que foi colocado que serias dono de seu destino e, como tal, deveria responder a cada desencarne por estes atos, pelo que cometeu ao karma de outrem que não estivesse a sua responsabilidade de prejudicar. Sou o que regulamenta a verdade mais uma vez, visto que foi deturpada de há muito. Foi excluída das mentes por conveniência de quem desejava deter o poder que só a Deus pertence. Infelizmente, esta é uma verdade que mesmo eu não pude nada fazer. Somente quem as deturpou, o ser vivente que acreditou em todas as mentiras colocadas por séculos e não fez por descobrir as verdades do que era dito. Não fez por examinar as pequenas dúvidas sempre ocultas na palavra de Deus que, mesmo deturpada, escaparam com verdades minúsculas a serem compreendidas. Sou o que sempre aqui esteve e estará. Habito em todas as mentes. Sou a chama da lamparina que um dia irá fulgurante brilhar e iluminar as verdades do mundo em cada ser. Sou a semente de mostarda que foi plantada em cada coração e que no seu florescer se fará frondosa árvore, grandiosa sabedoria sem forma de ocultar. Sou o noivo que desposará cada virgem em suas concepções religiosas, que trará luz aos que na escuridão do entender saber de tudo verão que só sabiam o que lhes foi ensinado de errado, para o privilégio de somente os verdadeiros cegos poderem ter o poder sobre o mundo. Sou o que jamais dorme, pois que estou sempre próximo de mostrar a verdade a todos, mesmo dos que não acreditam nelas, mesmo os que se esqueceram de si e só pensam em seus bens materiais. Sou o início, o meio e o fim de tudo em todas as eras e tempos. Tudo que precisarmos o Pai sabe antes que haja esta necessidade, porém, tem de saber pedir para que Ele atenda dentro de sua possibilidade kármica. Deus não deseja que se humilhe para implorar algo, quer que demonstre humildade ao pedir, não somente a Ele, mas a todos os seres que estão encarnados, para que entenda que todos estão para uma finalidade, o crescimento, e somente há este progresso se todos se unirem num mesmo propósito. E o ser humilde, ao pedir um pouco a outro, é se aproximar dessa pessoa e muito mais se aproximar de si, para que entenda que és um ser com necessidades além de suas possibilidades, que és uma pessoa com necessidades e que em outro pode estar esta compreensão. Pedir a Deus por algo que já sabe que tu precisas nunca é se humilhar, e sim ser humilde e assumir que não é superior ao olhar dele ou de quem a seu lado conviver. Ser humilde é mais qualidade que defeito, é mais superioridade que inferioridade. O Pai alimenta os pássaros e veste as flores magnificamente. Por que então não cuidaria de nós? Sois a criatura dileta do Pai, porém tens de lutar por suas prioridades e sonhos, e somente através do correto pensar e agir poderá estar sempre guardado das intempéries da vida,
do sofrimento desnecessário que o destino lhe reserva. E na dúvida deste cuidar por parte do Pai, lembre-se que nos momentos mais difíceis sempre surgiu um anjo sem asas a lhe ajudar. Porém, se não estavas preparado para reconhecê-lo, por acreditar não ser aquilo que pediu ou precisava, infelizmente não sabias de suas prioridades. O Criador sempre sabe do que precisas, muito mais que tu, e nunca te desampara, mesmo que não acredite nisto. Apenas sois tolos em achar que tens precisares materiais e não espirituais de aprendizado. O Criador nunca desampara nenhuma de suas crias, deixa-as livre para o que quiserem realizar e se interpõe dando-lhes aprendizados que lhes parecem sofridos por causa de suas próprias ignorâncias. Ao vinho que lhe ofereci, após tantos outros teres tomado, apreciaste por ser o mais puro deles. Sois sábio em experimentar de todas as formas de se aproximar de Deus. Porém, ao sentir que só em ti podes encontrá-lo, saberás que é o sabor mais raro, mais perfeito e mais completo de todos os vinhos. O Criador em nós habita, porém desejas e estás certo em tentar outros locais para encontrá-lo, para saber de outras faces do Pai. Porém, a sua face é única e individual a cada ser. E enquanto não experimentares deste verdadeiro néctar de verdade, não aceitará totalmente outras faces e sabores da sabedoria divina. Somos a perfeita morada do Pai, a própria criatura que Ele deu vida. E só este que habita em nós pode individualmente nos suprir com o vinho da sabedoria mais saboroso, pode nos completar no alimento a nosso crescimento. O trabalhar na vinha de Deus é o assumir sua espiritualidade, é o entender que não importa quanto tempo se vai trabalhar nesta encarnação, mas que tem de ser da melhor maneira, pois que na parábola 3 grupos trabalharam tempos diferentes, porém receberam a mesma recompensa. A liberdade da compreensão de suas verdades, a vida eterna que a eles se achegou com o tempo de labuta. Trabalhar na vinha do Senhor é assumir sua espiritualidade, sua missão como espiritualistas que somos, ou num local de espiritismo, ou evangelismo, pois que Deus em verdade em todos os lugares está, e tem-se que compreender que se o local não é de sábio crescimento, é porque os que ali estão necessitam de algum entendimento do não crescimento espiritual. E para isto, ao fundo do poço das verdades absolutas, tem de chegar um dia, como todos nós o fizemos num momento passado desta ou de outra encarnação. Ao me declarar rei, e que meu reino não era daqui, me coloquei à mercê dos poderosos que, no receio de perderem o poder da palavra, sobre o que nada entendiam, me colocaram na cruz por ser mais um que afrontou seus saberes. O que aconteceu em todos os tempos da história? Os coloquei temerosos de suas verdades que só eles acreditavam. Pois que em meu reino todos entendem da palavra e ninguém é superior a ninguém, que todos são realmente iguais perante Deus, e o poder materialista não reina em lugar algum. Somente o poder divino que todos têm seu quinhão, que todos compartilham, mas não se aperceberam desta verdade. Sou o rei no reino que ainda não tem sua morada matéria. Sou o mestre onde só os sábios podem me ver como tal. Sou o sábio onde só os verdadeiros espiritualistas aceitam. Sou o que tudo ou o nada dentro do convívio de cada ser, pois que o Pai assim decidiu quando do livre-arbítrio a todos deu. Ao possuído que a mim foi levado e deste tirei demônio, sabendo ele que mais 7 virão, se não colocar para morar em seu coração ao Cristo, a este tenho a dizer que sois vós que mantém o demônio fora de si, e não ele que volta porque assim deseja. Vós que permites e dá força a este, pois vós é que o faz existir, e somente tu pode evitar a tomada de seu corpo por ele.
Ao novo morador, que com certeza não estava lá, que é o Cristo, este morador, não deixaria que o demônio lá estivesse, porque ele não tem poderes sobre esta morada que é seu corpo, porque assim não permitiste a ele tais poderes. Então o demônio que em ti habita pode voltar por não haver um real poder, não haver real entrega de si a quem verdadeiramente pode mantê-lo afastado. O Cristo nada pode fazer por ti se não lhe der permissão para adentrar seu corpo e coração. E desta forma, quem vier de pior tem total direito de lhe tomar como morada junto com seus amigos que com ele vier. É de um tudo que sou, o que vim para dizer e ser ouvido muito depois de minha partida, um fazer para ser compreendido apenas pelos que realmente em verdade individual se entregam. Estou para provar e provocar o que muitos ignoram, para mostrar e não mais ocultar as coisas que estão para serem vistas, porém ocultadas estão pelos que se tornaram donos da verdade, que nem minhas são do mundo, são de todos. Sou a paz, mas também a guerra entre os que não se aceitam. Sou os dogmas e também os desejos dos que querem a liberdade de suas emoções. E principalmente o que ninguém acredita eu ser, parte de vocês. O Cristo, que é centelha divina, a todos os corpos pertencem, em todas as mentes habita, em todas as verdades constantes. Sou o que deveria ser e com o tempo será. A verdade absoluta.